Bom, pessoal, notícia boa, Campeonato Brasileiro desta noite, né, que já teve o início da 36ª rodada. Deixa eu colocar meu microfone aqui. O início da 36ª rodada, Vasco e Corinthians. O Corinthians supera o Vasco 4-2, o Vasco começou ganhando, chegou a ter virado, chegou a ficar com 2-1, o Corinthians empatou e virou o jogo e finalizou com 4-2. Com esse resultado, o Corinthians praticamente sela a sua continuidade, né, na Série A, enquanto que o Vasco, a situação do Vasco agora fica dramática, e a gente quer que fique dramático mesmo, né, porque o Bahia basta apenas empatar para sair da zona do rebaixamento amanhã no jogo contra o São Paulo, jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão da Série A, faltando agora, a partir de amanhã, só mais 2 rodadas para finalizar o Brasileirão, que encerra na próxima semana, né? Então, o Corinthians chegou a 47 pontos, né? O Corinthians agora está, olha só, na tabela, em 11º lugar, com 47 pontos, 36 jogos. Corinthians que tem, olha só, o Corinthians que tem 47 pontos, vamos lá, pegar aqui a tabela, 47 pontos, 36 rodadas, 11 vitórias, se o Corinthians também tivesse perdido, a situação não ficaria tão complicada para o Bahia se o Bahia também fizer a sua parte, né? Fizesse a sua parte. Nesse caso, para mim foi melhor dessa forma, o Corinthians vencendo o Botafogo, não estou vendo o Botafogo aqui, o Vasco, porque é o seguinte, o Vasco só tem 2 jogos e o Bahia tem 3 jogos, né? Então amanhã o Bahia joga com o São Paulo. Se o Bahia empatar, olha só a situação, vai empatar, o Bahia já sai da zona de rebaixamento pela quantidade de gols sofridos, né? Com menos gols sofridos. Então, Bahia, olha só, o Vasco está com 42 pontos em 11 jogos. Desculpa, em 42 pontos em 36 jogos com 11 vitórias. E o Bahia, se o Bahia vencer, olha só, o Bahia já está com 11 vitórias. Se o Bahia vencer, o Bahia vai para 12 vitórias, além da pontuação que já fica tranquila, né? E tem mais o seguinte, o Bahia tem menos 4 gols, né? Saldo negativo de menos 4, e o Vasco quanto tem? Menos 10, entendeu? Então, basta o Bahia empatar para sair da zona de rebaixamento. A gente espera que o Bahia triunfe para ficar tranquilo. E aí, no jogo contra o América, selar a sua classificação, para se manter na Série A. Beleza? Então, olha só. Os times que estão na zona de rebaixamento, Bahia, Goiás, Curitiba e América. Só que o Bahia já começa o jogo amanhã fora da zona de rebaixamento, né? E espero que não volte mais, né? Bahia já começa o jogo fora da zona de rebaixamento, porque vai começar o jogo empatado, evidentemente, 0-0, né? Então o Bahia já começa o jogo com 42 pontos, a mesma pontuação do Vasco, só que com saldo de gols menor, né? Um saldo de gols, quer dizer, um saldo negativo menor do que o saldo negativo do Vasco, que é de menos 10. Bahia tem menos 4, Vasco menos 10. Então, Bahia já fica tranquilo fora da zona de rebaixamento. Já estão rebaixados Goiás, Curitiba e América. O Goiás não tem mais condição, né? Só tem 35 pontos, não está matematicamente ainda, mas claro que não tem mais a menor condição. O Goiás, mesmo vencendo os 2 jogos, só chegaria a 41 pontos, né? Bom, então, Goiás, Curitiba e América já estão na zona de rebaixamento, já estão rebaixados, não só estão na zona, já estão rebaixados. E o Bahia amanhã sai da sua zona, da zona de rebaixamento.
Beleza? Então veja só, os próximos jogos, Bahia, vamos lá, os próximos jogos, né? Vamos pegar essa tabela aqui, é melhor essa tabela aqui do Brasileirão, porque aí a gente já clica em cima, né? E aí já fica tranquilo aqui, olha só. Então, o Bahia vai pegar o São Paulo amanhã às 20 horas, depois, no domingo, dia 3, pega o América de Minas Gerais já rebaixado, lá em Uberlândia, né? E aí o último jogo é Bahia e Atlético no dia 6 às 21h30, que é na próxima quarta-feira, né? E amanhã é o último. Bom, aí vamos ver os jogos do Vasco. Aí veja só a situação do Vasco, né? Vamos lá. A situação do Vasco, para você ver que a situação do Vasco é a pior que tem, né? É a pior que tem. Olha só, Vasco perdeu para o Corinthians hoje, então já fica numa situação dramática, porque só tem 2 jogos. Então, o Vasco, ele perdeu para o Corinthians 4-2, está com 42 pontos, com 11 vitórias e um saldo negativo de menos 10. O Bahia com 41 pontos, amanhã já começa o jogo com 42 pontos, né, no empatado, e se terminar empatado, o Bahia supera, como eu já falei, porque está com só um saldo negativo de menos 4, enquanto o Vasco está com menos 10. Então, aí o Vasco vai pegar o Bragantino, olha só, né? Vamos lá, Vasco da Gama e Corinthians 4-2. Então, o Vasco vai pegar o Grêmio no domingo, dia 3, às 18h30. Então, o Grêmio, que está brigando para ser campeão, não vai deixar mole. E no dia 6, o Vasco pega, no seu último jogo, pega o Bragantino, que também está brigando para ser campeão. Então, claro que o Bragantino não vai dar mole, apesar de que o jogo vai ser lá no campo do Vasco, ok? Então, o Vasco só tem 6 pontos para fazer e o Bahia tem 9 pontos para fazer a partir de amanhã, beleza? Então, olha só, agora a situação é exatamente essa. Quanto ao Corinthians, o Corinthians já está tranquilo, né? Já selou a sua classificação em 11º lugar, está com 47 pontos em 36 jogos, com 11 vitórias, tá? E um saldo negativo de menos 2. O Corinthians, que olha só como está suave a situação do Corinthians. O Corinthians vai jogar com quem? Né? O Corinthians venceu o Vasco da Gama por 4-2, fora de casa. Aí vai pegar dentro de casa o Internacional, que também está brigando aí para manter-se na Libertadores, né? E por último vai pegar o Coritiba, já rebaixado, no dia 6 às 21h30. A situação do Corinthians, claro, é das melhores, ok? Agora, só dando uma olhada nos outros times que estão próximos também. Por exemplo, o Santos tem 43 pontos. Se o Bahia vencer amanhã, o Bahia vai para 44 pontos, empata com o Cruzeiro, o Bahia vai para 44 pontos e supera o Santos, né? E também, deixa eu ver aqui, o Cruzeiro está com 44 pontos, 35 rodadas, 11 vitórias. Bom, Cruzeiro que está numa situação, né, assim, razoável, uma das melhores, que provavelmente aí não será rebaixado se vencer os 3 jogos que tem, né? Já o Santos, o Bahia pode esperar até mesmo o Santos, então o Bahia ficar em 15º lugar, beleza? Então essa aí é a situação. Vamos lá, Cruzeiro vai pegar quem? O Cruzeiro vai pegar amanhã o Atlético Paranaense, que está brigando aí por uma vaga também na Libertadores. Então não vai ser um jogo fácil, apesar de ser um jogo dentro de casa. E aí o Botafogo no domingo pega o Cruzeiro, quer dizer, o Cruzeiro pega o Botafogo, né?
fora de casa, que está brigando para ser campeão, não vai deixar mole. E no último jogo, o Cruzeiro vai pegar o Palmeiras. Portanto, olha, o Cruzeiro também não está com a vida fácil, considerando os seus adversários diretos. E também não está com vida fácil. A melhor vida que tem aí, nesse caso aí, está para o Corinthians e o Bahia. Na situação aí, é essa aí, né? Então, vamos lá, voltar aqui e a gente vê agora o Santos, né? O Santos que está nesse momento em 15º, mas o Bahia supera o Santos se vencer amanhã, né? Então, olha só, o Santos, né, nesta quarta-feira, às 19 horas, vai pegar o Fluminense dentro da Vila Belmiro. Depois vai pegar o Atlético Paranaense na arena do Atlético Paranaense, e o último jogo do Santos é contra o Fortaleza. Então, a situação do Santos também, a tabela também não é uma das melhores. A situação do Santos também não é uma das melhores, ok? Então, o Bahia pode superar, além de superar o Vasco, pode superar também o Santos, ok? Então, essa é a questão, porque agora é somente uma vaga, brigar para sair do rebaixamento, né? Ninguém quer essa última vaga do rebaixamento, evidentemente. Então, o Bahia já começa o jogo nesta quarta-feira fora da zona de rebaixamento. O Bahia só depende dele mesmo para selar a sua classificação, vencendo amanhã o São Paulo e vencendo no próximo domingo o América de Minas Gerais, e pronto, o Bahia já fica tranquilo e vai fazer a sua última rodada já classificado, tá? Porque é o seguinte, o Vasco tem 2 jogos agora, a situação do Vasco não é das melhores, e aí o Vasco no mínimo vai tropeçar né? No mínimo vai ter um tropeço, além do tropeço de hoje, né? Além do tropeço desta terça-feira. Olha só, né? Então, vai pegar o Grêmio, provavelmente perde para o Grêmio, no máximo vai empatar, né? E vai pegar o Bragantino dentro de casa. Acredito que vence o Bragantino, né? Mas se ele empatar com o Grêmio, então já está fora. Então a situação do Bahia é muito mais tranquila. Mas o que é que precisa? O Bahia precisa jogar com tranquilidade, jogar com pegada, com o mesmo espírito que jogou contra o Corinthians na última sexta-feira, que meteu 5-1 no Corinthians, ok? Então é isso aí, pessoal. A situação do Bahia está tranquila, mas é claro, eu chamo muito a atenção isso, várias vezes, centenas de vezes, milhares de vezes. Por quê? Porque o Bahia, os jogadores do Bahia, não pode chegar, não, nós já estamos tranquilos, é só a gente ficar no análise aqui e pronto, a gente vai se manter na Série A. Não, tem que jogar com pegada, né, com garra, o espírito de corpos aí, todos ligadão para não levar nenhum gol, né? Bahia precisa vencer, que aí nos dá uma grande tranquilidade, né? Vencendo vai para 44 pontos e vai assumir a 15ª colocação, beleza? Então é isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades, ok? Faça o seu comentário, compartilhe e divulgue o nosso canal Arquibancada JMS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia, nosso Esquadrão de Aço, e até o nosso próximo vídeo.